Oi, Carol, e aí? Eu vou te explicar agora a fórmula do crescimento relativo, certo? Que você não estava entendendo. Então, primeiro, para começar a entender o crescimento relativo, ou calcular, na verdade, a gente precisa saber o período que a gente está se comparando. Então, tá, eu vou me comparar a um período do passado, que pode ser o ano inteiro de 2013, mas o que foi 2013 numericamente. Então, A é o número do passado, o número do que foi 2013. E B é a porcentagem relativa, é a porcentagem desse passado. Então, se 2013 eu tive 60 realizações, 60 foi 100% do que foi 2013 em relação a números. E aí a gente entra no presente. Então, qual é o número do presente? O que é que a gente tem até agora, por exemplo, em 2014, para comparar com 2013, com o número que a gente teve em 2013? E para isso a gente tem uma porcentagem. Então, é D, que é a porcentagem do presente que tá para os números e tá para 2013, certo? 2014 aqui no caso. E daí a gente entra que uma afirmação é que crescimento relativo é D menos 100. E aí tu vai entender melhor no exemplo essa coisa aqui, mas que é muito importante lembrar. E a gente começa assim, que A está para B, assim como C está para D, certo? Então, o número que eu tenho do ano passado está para a porcentagem do ano passado, assim como o número que eu tenho desse ano está para a porcentagem desse ano. E a gente faz o famoso cruz credo. E aí o cruz credo vai dar que C vezes B é igual a A vezes D. Então, o número desse ano vezes a porcentagem do ano passado é igual ao número do ano passado vezes a porcentagem desse ano. E aqui fica CB igual a D. E depois, para a gente descobrir quem é D, que é a porcentagem que a gente tem esse ano, a gente isola D, passa A aqui para baixo, então CB sobre A. E aí, para saber quem é crescimento relativo, a gente sabe que crescimento relativo é D menos 100. Então, o crescimento relativo vai ser justamente quem? Vai ser igual a D, que é CB sobre A, menos 100, certo? Então, crescimento relativo é igual a o número de coisas que eu tenho esse ano, realizações, raises, matches, vezes a porcentagem do ano passado, que geralmente, quase sempre, vai ser 100%, porque você está comparando a tudo que você fez ano passado, dividido pelo número de realizações, raises ou matches do ano passado, menos 100. E aí agora a gente vai para o exemplo, para ver se fica claro. Então, eu vou estar comparando aqui com o Q1 de 2013. Então, vamos dizer que no Q1 de 2013 a gente teve 13 realizações. Isso é o nosso A, é o número que a gente teve ano passado. Isso é 100%. 13 realizações foi 100% do que a gente fez no Q1 do ano passado. E agora eu quero comparar justamente com o Q1 2014. Então, o Q1 2014 eu tive 21 realizações, que é igual a C. Certo? E eu quero saber, então, quanto eu cresci, quanto eu fiz, na verdade, não crescimento ainda, quanto eu fiz em relação ao ano passado. Lembrando que D menos 100 é igual a X, que é o crescimento relativo. Então, a gente bota aqui na fórmula que 13 está para 100. Então, esse número de realizações é essa porcentagem aqui, assim como 21 está para D, que é quem a gente quer descobrir, que é quanto a gente fez em relação ao ano passado, não necessariamente cresceu. E aí, ficou que 21 vezes 100, cruz credo, é igual a 2.100, certo? Que é igual a 13 vezes D. Então, 21 vezes 100, 13 vezes D. E aí, quando a gente pega aqui na calculadora, né? Então, 21 dividido por 13 igual a 161% e alguns quebrados. E daí dá que X, que é crescimento relativo, é 161 menos 100, é D menos 100. Então, a gente cresceu
61% em relação ao ano passado. Aí por quê 61%? Porque ano passado a gente fez 13, que é 100% que a gente fez. Quando a gente atinge 13 esse ano, significa que a gente fez 100% igual ao ano passado. Então, se eu fiz 13 ano passado, eu fiz 13 esse ano, eu fiz 100% igual ao ano passado. Quanto eu cresci? 0. Então, 100%, fazer 100% igual ao ano passado é crescer relativamente 0. Então, por isso, sempre subtrai 100, que é quanto você fez acima de 100, acima do igual ao ano passado. É quanto você cresceu em relação ao ano passado. Então, basicamente, é sempre multiplicar o número que a gente tem agora, vezes 100, sobre o número que a gente fez no período passado, vezes a incógnita, e a gente descobre a incógnita e depois subtrai 100. Mas daí a gente pode brincar com a fórmula também. Por exemplo, eu botei uma meta pra mim que eu quero crescer esse mês, pra mim ou pro meu time, eu quero crescer 200%. Então, sabendo que mês passado eu tive 2 raises, que foi 100% que eu fiz mês passado, 100% que eu fiz mês passado, são 2 raises, eu quero saber justamente quanto eu quero fazer numericamente esse mês. E sabendo que D é 300%. Então, se eu quero crescer 200%, tem que lembrar que crescer é fazer 100% do que eu fiz no mês passado, mais o crescimento, mais o quanto que eu quero crescer. Então, aqui só mostrando também matematicamente como faz, tá aqui 200, que é o crescimento que eu quero ter, é o crescimento relativo que eu quero ter, é igual a D menos 100. E aí, quando a gente passa esse 100 para esse lado de cá, dá que D igual a 300. E aí, lembrando que A está para B, assim como C está para D, a fórmula fica o seguinte: 2, que são os raises que eu fiz ano passado, que é o mês passado, que é 100% do que eu fiz mês passado, está para é como C está para 300, certo? 2 para 100 está para C para 300, que é D, não o crescimento relativo. O crescimento relativo que eu quero ter é 200, mas é o quanto eu tenho que fazer em relação ao mês passado, que é 100% do que eu fiz no mês passado, mais 200. E aí vai dar aqui, cruz credo, C vezes 100 é igual a 600. E aí, fazendo a divisão, vai dar aqui C, o número de raises que eu tenho que fazer esse mês para crescer 200% em relação ao mês passado, é igual a 6. Se eu quiser, tipo, não, eu quero fazer 200% do mês passado, é 4, na verdade, mas se você quer crescer relativamente, 6, que vai ser 2, o que você fez, mais 200% a mais, entendeu? É basicamente isso.